Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9. Leremos tão somente o versículo 23. E dizia a todos: se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Senhor, eis-nos aqui para sermos alimentados. O alimento físico já foi ministrado no nosso ágape, nas nossas casas. Ontem, na nossa confraternização, antes fomos alimentados espiritualmente no culto e posteriormente na confraternização o Senhor multiplicou tudo aquilo que foi oferecido pelos teus filhos, pelas tuas filhas, e tivemos um momento maravilhoso. Mas nem só de pão físico vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então fala poderosamente ao coração dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é uma tese. Cristianismo verdadeiro é ir após Ele. Qual é a expectativa de Cristo para aqueles que desejam eles querem assim, não ir nos modismos, né, da questão gospel, da questão de evangélico, de crente. Mas o grande nome que Jesus quer ver, e quer ver de fato na vida das pessoas, é cristão. O que tem neste nome? O que está embutido no nome cristão? A gente vai ver que o Senhor, ele vai falando, anteriormente ele fala, só que ele não diz, ser cristão é isso, é aquilo. Ele não fala, mas ele vai mostrando coisas, exatamente como está nesse texto de São Lucas 9, 23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas a própria sociedade concorda com o Cristo. Interessante que os seguidores de Cristo, eles passam por um momento maravilhoso, espetacular, né? Maravilhoso no pós-Pentecostes. Acontece aquele derramamento do Espírito Santo sobre 120 lá no cenáculo, e aí aqueles 120 começam a ser acusados de bêbados pela sociedade, né? Pelo povo que estava em Jerusalém. E Pedro, o pusilânime, ou seja, covarde, Pedro, anteriormente, assume a liderança, que naquele instante era uma liderança situacional, não era uma liderança formal, mas ele assume a liderança, e aí ele recebe de Deus a ousadia para dizer que aquilo que aconteceu não tinha começado ali naquele momento. Aquilo que aconteceu tinha começado há muito tempo antes da criação do homem. O homem não foi o autor da ideia de cristianismo. Quem foi o autor da ideia de cristianismo foi o próprio Deus. Ele diz: esse que vos foi entregue
Ele está falando no Pentecostes, no discurso pós-Pentecostes. Esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Quando ele fala isso, ele fala de um negócio lindo, maravilhoso. O que é determinado conselho e presciência de Deus? Então, a ideia de cristianismo, ela é muito anterior ao que nós imaginamos. Não é isso que a sociedade mostra, que a própria teologia mostra. É muito anterior. E aí a sociedade começa a cobrar. Então, aqueles seguidores de Cristo em Jerusalém não foram chamados de cristãos. Em Jerusalém não foram chamados de cristãos. Eles não foram chamados de cristãos na Judéia. Ser-me-eis mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. E aí eles foram avançando. Eles foram para Samaria. Em Samaria não foram chamados de cristãos. Aí só quando eles chegam nos confins da terra, pela primeira vez lá em Antioquia, eles são chamados de cristãos. Então, só que Jesus já tinha dito, o que é ser cristão? Ser cristão é ir após ele. Então, o que é isso? É exatamente isso que nós vamos trabalhar. Como é que começa o cristianismo? Como é que começa esse caminho? Esse caminho. Preste bem atenção. Atos 2, versículo 22, 23, está exatamente aquilo que nós já falamos. Então, esse pronunciamento de Pedro nos leva lá, antes da criação de tudo, do homem, dos anjos, o planejamento dos componentes da divindade. Nós vamos criar um ser. Nós vamos dar a esse ser o maior tesouro que ele pode receber: livre-arbítrio. Porque nós não nos realizamos em ações feitas por obrigação. A filosofia de Deus é essa, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Mas nessa presciência, ou seja, nesse conhecimento antecipado, Deus, nessa composição teocrática, como nós falamos aqui sempre, né? Nós cremos no monoteísmo subsistente através de 3 pessoas indivisíveis na sua essência e coiguais em poder e glória. Esse é o determinado conselho. Essa é a reunião do determinado conselho, presciência de Deus. Aí, mas se aquilo que nós estamos dando como o maior tesouro para ele, para esse ser, que é o livre-arbítrio, a livre iniciativa, livre e espontânea vontade, se ele não utilizar esse tesouro como uma ferramenta e utilizar como uma arma voltada contra ele próprio, se colocando debaixo do cetro de alguém, de algum dominador, ele precisa ser resgatado. E aí isso existe, é uma lei espiritual. Aquele, pois, a que oferecerdes os vossos membros para servir, desses sois servos. Quem é que vai resgatá-lo? Na lei do resgate, a lei do apolitroses, estava previsto o quê? Que se alguém se endividando
ao ponto de perder tudo, inclusive o domínio da sua própria vida, ou seja, tornando-se escravo, o jogador que perdeu tudo numa noite e numa última cartada ele joga o domínio da sua vida. Falou, agora, no último instante, eu vou jogar aqui, é o seguinte, se eu perder, eu vou ser seu escravo. É assim. Então, como é que isso aconteceria? Isso tudo como graça ainda, nessa lei do apolitroses. A lei era a seguinte, se alguém perder tudo, inclusive o domínio da sua própria vida, esse alguém poderá ser resgatado por um irmão mais velho, por um parente mais velho. E aí, cadê o irmão mais velho, se ele é o primeiro? Adão é o primeiro. Mas é isso que Satanás pensa. Ele pensa que Adão não tem mais irmão mais velho para comprá-lo de volta, resgatá-lo. Aí Jesus diz, antes, inclusive da criação do próprio Satanás, nessa reunião do determinado conselho e presciência de Deus, quando Isaías tem aquela visão depois da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele tem todo aquele cenário lindo, bonito, de adoração dos serafins, dos querubins, do arcanjo, de todos os anjos. Ele vê tudo aquilo e depois disso tudo ele ouve a voz do Espírito Santo que diz, a quem enviarei? Quem é que vai ser esse que vai ser o irmão mais velho da criatura nossa? Aí Jesus diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez você que está ouvindo isso aí, eu sei isso aí para Isaías, mas não sabia para Jesus. Não, Isaías, até aquele momento que ele estava tendo a visão, ele não tinha dito, eis-me aqui. Então não era para ele estava tendo uma visão, na revelação retroativa de Deus. Onde começa o ir após ele? Porque você tem que entender que o ir após ele não começa no dia da sua conveniência. O ir após ele começa muito antes. O ir após ele começa lá, como está escrito no Salmo 139. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritas todas essas coisas, quando nenhuma delas havia. E aí, antes que fosses concebido, antes que viesses ao ventre da tua mãe, te conheci, Jeremias, e as nações te dei por profeta. O ir após ele começa muito antes, no programa de Deus, e não num programa de um casal. Casais, respeitem isso. Acordem para isso. Jesus, ele diz, eu vou lá resgatar. Eu vou ser o irmão mais velho de Adão. Eu vou me tornar homem. Eu vou, na narrativa de João, o verbo, porque até ali, ele, na condição de logos, de palavra, né? João diz, e o logos, a palavra, se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, ele ali na condição de palavra, ele diz, eis-me aqui, eu vou. E aí o Pai, e isso está registrado no Salmo 2, do versículo 6 ao 12, o Pai diz, tá bom, tu és o meu filho, hoje te gerei, agora você
é o irmão mais velho de Adão. Tudo isso muito antes de Adão existir. Já está tudo preparado. E aí, e ele vai trilhando, olha, ele diz isso, e no tempo, e ele começa a aparecer, como já falamos diversas vezes, em a sombra dos bens futuros, através do cordeiro, ele começa a aparecer como cordeiro, lá no cordeiro que cobriu a nudez do casal, no cordeiro de Abel, no carneiro lá do Moriá, que foi oferecido por Deus mesmo para substituir a Isaac. E aí, em todo aquele sistema sacrificial, ele começa a aparecer. Ele vai para... Estou falando isso por quê? Estou falando que isso é o caminho dele. Quando ele diz, quiser vir após mim, aí você pergunta, mas que caminho é esse que eu vou seguir após o Senhor? Que caminho é esse? Porque muita gente só quer chegar lá nos portais, direitinho no portal. Ninguém quer passar no que aconteceu anteriormente. No plano de Deus. Ninguém quer entrar. Gente, evangelho não é coxa de retalho. Evangelho tem espinha dorsal, tem um caminho, tem um sentido. Evangelho não é essas coisas que acontecem, um testemunhozinho aqui, outro lá. Tem um sentido. As coisas não acontecem assim. Um dia, se der certo, todo dia se vai dar certo. Coisa desse tipo não é assim. Evangelho tem uma espinha dorsal. Seguir após ele começa, olha lá no Salmo 139. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritas todas essas coisas quando nenhuma delas havia. Começa muito antes. Começa muito antes. E aí, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. E ele aparece. Ele vai aparecendo. O cordeiro vai sendo em sombra nos sacrifícios. E aí chega aquilo que é chamado na plenitude dos tempos. Chega o momento dele entrar verdadeiramente, da realidade. Até ali era sombra. Precisava chegar à realidade. E tem que entrar de qualquer maneira. Ele vai cair de paraquedas lá do céu e cai no trono de Herodes. Sai daí, Herodes, que esse trono é meu. Não. Ele tem que entrar pela porta. Convém aqui cumprir toda a justiça. Ele tem que entrar de maneira correta. E ele vai entrar para a porta. Mas essa música agora vai falar melhor sobre isso. Tudo que vocês estão dizendo faz todo sentido se estivéssemos falando de alguém comum. Mas vocês se esqueceram que estamos falando daquele que tudo criou. Ele é o Senhor do tempo, o arquiteto do espaço e o modelador da matéria. Aquele que segura o mundo com a palma de suas mãos, escolheu ser segurado pelos braços de uma moça judia. Ora, se está sendo difícil para vocês compreenderem isso, imagine como não está sendo para Maria. Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre
sobre as águas. Será que tu sabias que teu filho a humanidade salvaria? Tu sabias que o teu bebê era a verdadeira luz, e que ao beijar seu bebezinho beijavas o próprio Deus. Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino viria nos redimir, e que o filho a quem tu deste a luz iluminaria a ti? Ele é o grande eu sou. É o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. O Verbo se fez carne, o grande eu sou, e habitou entre nós. O Verbo era Deus, o príncipe da paz, o Deus Emmanuel. Ele veio nos redimir. Ele é o grande eu sou. Será que você sabe o que você carrega? Será que você entende a grandeza que você leva? Eu sei que tá difícil, Maria. Eu sei que você tá com muita vergonha. Eu sei que as pessoas estão te acusando e que você não sabe nem o que dizer. Mas há uma grandeza em você. Sim, há uma glória em você. Há salvação dentro de você. Há uma história em você, um projeto, um chamado, algo tão poderoso que vai tocar gerações e gerações e gerações. A salvação dentro de você, Maria. Há uma luz, uma glória tão grande dentro de você. Você só precisa continuar. Você só precisa não desistir. Não desista, Maria.
Não desista. Quem não entende que um filho é a herança do Senhor tem dificuldade para entender isso tudo. Os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Quantas vezes a gente apresentando crianças aqui, a gente diz, né? Quem é que nós estamos segurando nos braços? Um grande missionário? Um grande cientista? Isso tudo hoje a gente tem que levantar, não é esse o foco, não é essa direção da mensagem, que é uma tese. Cristianismo verdadeiro é ir após ele. Mas é uma palavra como essa que a gente tem que gritar, tem que protestar contra o que estão querendo fazer. A legalização do aborto. Se Beethoven tivesse sido arrancado, nós não teríamos o gênio que tivemos. John Wesley, Jesus, olha o que Maria sofreu. E sabe que ele mesmo chama isso de entrar pela porta. E ele disse, o que não entra pela porta é ladrão e salteador. Tudo isso é ir após ele. Você pensa que lá na frente o seu filho vai começar a seguir os passos de Jesus? Não, querido, não é assim. Começa muito antes. Antes que fosses concebido, antes que viesses ao ventre da tua mãe, te conheci e as nações te dei por profeta. Até chegar esse momento. Ir após ele é pisar onde ele pisou. Pisar onde ele pisou e avançar. E ir em frente. Vai ter via dolorosa? Vai ter via dolorosa. E que via dolorosa? Como é que Jesus ensinou para eles, os seus discípulos, que eles não teriam uma vida de passarela, de passadeira vermelha? Como é que ele ensinou isso? Lá na via dolorosa, quem quiser ver após mim. E aí você vê isso se cumprindo em Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, o Joãozinho ser fritado como um pastel, lá no óleo fervente. E quem foi o primeiro, gente? Quem teve essa visão foi Isaías. Ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele ficou, estou complicado, porque eu vi no meio de um pessoal de pornografia virtual. Acho que ele é descendente de português, viu, Márcia? Eu sou um homem que vive no meio de um povo de lábios impuros, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Aí o Senhor diz, não, eu vou resolver esse problema. O ser angelical foi lá, pegou uma brasa com a tenaz e purificou. E ele se tornou um profeta erudito. Esse está bom, ir após ele. Então esse vai ter em Jerusalém, vai ter a melhor casa para ele morar. É uma mansão, é igual o pessoal do tempo aí agora, né? Os apóstolos, daqui a pouco tem arcanjo também, bispos e tantas coisas, aviões e tanta coisa. A pessoa que tem a grande honra de ter a visão que Isaías teve, de ter a brasa viva do altar passado nos seus lábios e ele se tornar
um profeta erudito. O Senhor me deu uma língua erudita. Que homem, esse está preservado, esse vai para o céu sem baldeação. Igual Elias, cerrado ao meio. E durante muito tempo, não tem 5 anos que eu fiquei sabendo, gente, com certeza, que ele não foi cerrado ao meio na horizontal, ele foi cerrado ao meio na vertical, colocado de cabeça para baixo, aberto as pernas, com um traçador. Ele foi cerrado ao meio. Tudo isso é ir após ele. Se você quer entender muito isso, leia Hebreus 12. Leia Hebreus 12, você vai ver a galeria dos heróis da fé. Ir após ele não traz nesse tempo presente aquilo que a expectativa do ter, do estar, que estão sendo propagados a todo instante pela mídia, pelos lances desse marketing totalmente maligno que existe. Ir após ele é experimentar. Só que, concluindo a nossa mensagem, ele entrou, ele passou por tudo isso, ele passou pela via dolorosa, cuspido, chicoteado, nos seus ombros, com uma cruz de quina viva, machucando os seus ombros. Foi levantado, mas ele tinha dito, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E ele atraiu. 3 dias e 3 noites no seio da terra, ressuscitou. Ficou 40 dias no meio dos seres humanos antes de subir. Mas aí, o que acontece? Olha só, quem vai após ele, sem murmurar, porque quem murmura fica enterrado na areia do deserto. Não reclama da vida mais não, meu filho. Quem vai após ele não reclama, porque ele não reclamou. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Qual o lugar definitivo que ele entrou? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ir após ele nos leva para esse endereço. Você quer esse endereço? Quem quiser ir após o mentiroso, o ladrão, vai ter um caminho bonito, largo, cheio de glamour, cheio de coisas todas assim atrativas. Mas ele vai, e é planinho, é plano mesmo, não tem subida, é plano, e começa até a descer, fica fácil de andar, largo. Só que quando cai de uma vez, assim, cai dentro do lago de fogo e enxofre. Agora o caminho, que é ir após ele, leva aos portais, entrar na glória após ele. Receber um abraço, um beijo do Pai, receber um abraço e um beijo do Espírito Santo. E os parabéns de Miguel, de Gabriel e de todos aqueles que ajudaram você nessa caminhada. O cristianismo verdadeiro é ir após ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar?
estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Existem solos minados, né? O pessoal de Angola que está aqui entende bem disso, que são minas, né? Você vai caminhar, pode pisar numa mina
E interessante que a mina, ela não existe para matar. Ela não é colocada para matar, mas é para destruir os membros inferiores, inclusive a genitália, para deixar o consciente coletivo e a autoestima do povo para baixo. É assim que eles idealizaram que o mal que Satanás colocou na mente desse pessoal, espalhou, encheu muitas partes de Angola. Quando nós caminhamos, nós estamos pisando onde Jesus pisou. É um lugar seguro. Pise onde Jesus pisou, não pise fora. Quem quiser vir após mim, ele está falando assim, vai pisando onde eu pisei. Faça exatamente o que eu fiz. E aí você vai chegar onde? Lá nos portais. É lá, o endereço é lá. O endereço não é Lago de Fogo e Enxofre. Quem está seguindo, quem está vindo após mim, está com o seu nome escrito no livro da vida. Quem está andando pelo outro caminho, né, o caminho todo cheio, todo glamuroso, está com o seu nome escrito no livro da morte. Lá em Angola a gente faz apelo assim, né? Falou, você que estava com o seu nome escrito no livro da morte até hoje, a porta da graça está aberta, ainda dá para você riscar, para o sangue de Jesus riscar o seu nome do livro da morte e passar o seu nome para o livro da vida. Ir após ele, pisar onde ele pisou. Se tem alguém nessa noite que deseja definitivamente sair desse caminho errado, um caminho largo, cheio de ter, de estar, mas nele não existe o ser, que é Deus, quiser mudar a rota, então faz o seguinte, onde você estiver, você vai escrever uma mensagem aí no chat do YouTube ou do Facebook, dizendo, eu aceito o Senhor Jesus, eu quero ir após o Senhor Jesus Cristo. Escreva isso. Nós estaremos orando pela sua vida. Nesse instante nós vamos orar. Ó Deus, a tua palavra foi exposta. Ir após o Senhor começa muito antes do que muita gente imagina. Começa no planejamento matrimonial, começa na bênção matrimonial e vai avançando até que o ser humano passa a viver no meio dos outros seres humanos e vai caminhando e vai avançando e vai sendo mais do que abençoado, vai sendo abençoador. É esse o caminho que o Senhor trilhou. As pegadas do Senhor estão neste caminho. Que todos entendam isso. Que todos, ainda em tempo de graça, possam assumir definitivamente que não basta vivenciar um Natal meramente comercial, onde uma pessoa totalmente oposta aos sinais de Deus, alguém que não entra pela porta, entra pela chaminé, trazendo e estimulando muito o ter e o estar, e nada do ser. Entra na casa, na vida das pessoas,
Mas não é assim o Senhor. O Senhor entra na nossa vida, entra pela porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. E o Senhor advertiu, o Senhor avisou: quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Abre, Senhor, a mente dos teus filhos, a mente dessa população que está deixando esse ladrão mentiroso entrar nas casas, nas famílias. Em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de decisão para melhor. Que esses últimos dias do ano de 2023 sejam os anos, ou melhor, os dias mais importantes, mais decisivos na vida de todos os teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Todos podem se assentar. Nós vamos agora para o nosso